Bom, voltei. Tava fazendo os ajustes aqui. Eu tenho um segundo e um terceiro monitor, né? E eu tô me vendo pelo tablet, tô me vendo pelo, no computador. Bom, acho que já deu. Bom dia a vocês que estão acompanhando. Hoje a gente vai conversar então de maneira excepcional, né? Vamos conversar aí sobre a puberdade, os distúrbios puberais. Normalmente quem dá essa aula para o quinto ano é o professor Simões, né? Ele foi quem criou a disciplina, ele já se aposentou, tem uns 6 anos que ele se aposentou, e quando ele saiu ele pediu se ele poderia continuar dando essa aula, então, óbvio, né, depois dele fazer isso por 40 anos, eu deixei ele continuar dando essa aula, mas normalmente é uma aula de sexta-feira à tarde, tá bom? Bom, então vamos passar para a aula, né? Que é o mais importante. Vamos passar para a aula. Vamos lá. Opa! Joia! Então, hoje a gente vai conversar sobre o que o pediatra precisa saber sobre a puberdade normal e sobre os distúrbios puberais. Não é só para o pediatra, mas sim para todo médico generalista, tá? Todos vocês, esse tipo de assunto sempre cai em prova de residência, cai em prova de título de especialista para os pediatras aí que estão assistindo. Então é importante a gente sempre tocar nesse assunto. Bom, e o que é puberdade? Puberdade ela pode ser definida como período de maturação biológica dentro do contexto de maturidade sexual. Ela é o processo através do qual é atingida a capacidade reprodutiva. E ela é caracterizada pela evolução da maturação sexual, aceleração e desaceleração do crescimento físico e mudança da composição corporal. Alguns antes do início da puberdade, ocorre um aumento na produção de andrógenos pela zona reticular das suprarrenais. Esse processo de produção de andrógenos é chamado de adrenarca. Normalmente, a adrenarca ela ocorre entre os 5 e 7 anos de idade e é caracterizada por pequenas mudanças na composição corporal e mudanças no odor do suor. Algumas crianças elas podem apresentar até acne e até mesmo uma discreta aceleração do crescimento. Posteriormente, sob o efeito das gonadotrofinas, 2, 3 anos após a adrenarca, sob o efeito das gonadotrofinas, ocorre a gonadarca. E na gonadarca, nós temos aumento na produção de andrógenos e estrógenos, e, consequentemente, o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários, mudanças na forma e na composição corporal dessa criança. E, associado a isso, nós temos o estirão de crescimento. A faixa etária de início puberal, considerada como normal, ela é baseada em critérios estatísticos, tá? E nós consideramos como normal a idade que se encontra, para início da puberdade, na idade que se encontra 2,5 desvios padrão abaixo e acima da média. Bom, nas meninas a idade média de início da puberdade é 10 anos e meio. E a faixa etária considerada como normal é de início para a puberdade é de 8 e 13 anos de idade. Muito bom. Já os meninos, a idade média de início da puberdade é de 11 anos e meio. E a faixa etária considerada normal para início da puberdade encontra-se entre 9 e 14 anos. O que leva o corpo a entrar na puberdade? Os mecanismos ainda não estão muito bem esclarecidos, mas sabe-se que existe um componente genético. Então a idade da menarca materna é uma influência, ela está diretamente associada ao início da puberdade na criança.
Nós sabemos que o meio ambiente, que fatores ambientais também podem interferir no início da puberdade e até mesmo a etnia. Os mecanismos envolvidos no início da puberdade, como eu falei, eles não estão ainda completamente elucidados. Mas é no hipotálamo que ocorre a primeira mudança. Há um aumento no número de pulsos de secreção noturna de GNRH. Posteriormente, aumenta a amplitude desses pulsos noturnos e, mais tardiamente, o aumento no número dos pulsos e na amplitude dos pulsos do período diurno. Isso é muito importante quando a gente for falar sobre investigação, tá? É importante guardar essa informação. O fato é que fatores estimulantes e fatores inibidores controlam a secreção hipotalâmica do GNRH, que vai agir lá na hipófise, estimulando a secreção das gonadotrofinas, FSH, hormônio folículo estimulante, e o LH, hormônio luteinizante. O que são as gonadotrofinas? Elas são hormônios glicopeptídicos heterodiméricos, ou seja, elas são formadas por duas subunidades. Quais são os hormônios glicopeptídicos que nós temos? Nós temos as gonadotrofinas, o LH-FSH, nós temos o TSH, o hormônio tireoestimulante, ou tireotrofina, e nós temos a gonadotrofina coriônica, o HCG. Todos esses quatro hormônios têm uma subunidade alfa que é comum, e é a subunidade beta deles que confere uma especificidade biológica, ela é única para cada um desses hormônios. As gonadotrofinas são secretadas pelos gonadotrófos, e a maioria desses gonadotrófos é capaz de secretar tanto FSH como LH. Eles são transportados de uma forma não ligada, então a meia-vida deles é muito curta. Do FSH é cerca de 30 minutos e do LH de 1 a 3 horas. Bom, então por estímulo do GNRH, a hipófise vai produzir as gonadotrofinas LH e FSH. O LH vai estimular a esteroidogênese pelas células da teca ovariana e nos testículos vai estimular a esteroidogênese, mas pelas células de Leydig. Já o FSH vai atuar nas células da granulosa, estimulando o desenvolvimento folicular e vai aumentar a expressão do gene da enzima aromatase, que vai converter os andrógenos produzidos ali pelas células da teca em estrogênio. E nos testículos, o FSH vai estimular o crescimento dos túbulos seminíferos e a espermatogênese. Isso passada a puberdade, durante o ciclo ovariano, por mecanismo de feedback positivo, o estradiol produzido pelas células da granulosa vai intensificar a secreção da LH, tá? Entrar na fase do corpo lúteo. E, por feedback negativo, vai suprimir a secreção do FSH. Já as gonadotrofinas e a testosterona vão suprimir, por feedback negativo, a secreção do GNRH. Tudo bem até aqui? Bom, então a puberdade começa, ela é uma evolução, ela é um processo. E como é que a gente faz para avaliar as modificações corporais da puberdade? Então, para sistematizar a avaliação das modificações corporais, Marshall e Tanner publicaram no final da década de 1960 e início da década de 70, mais especificamente em 69 e 70, o que hoje ficou conhecida como escala de estadiamento puberal de Tanner. Com essa escala, é possível a gente avaliar o grau de desenvolvimento das mamas, M, da genitália masculina, G, e do grau de pilificação da região genital, P. Tá, essa escala M e G varia de 1 até 5 e a pilificação de 1 até 6. Não existe M0, G0, P0. Aliás, isso é uma questão que frequentemente cai em provas de residência, provas de título, como a forma de um caso clínico. Tá? Então, prestem atenção nisso. Tá? Isso é muito importante. Bom, nas meninas, então, M1 representa a mama infantil, com elevação apenas da papila. É a mama infantil, aquele aspecto bem infantil. Glândula mamária menor do que 1 centímetro, né, de diâmetro, a areola pouco pigmentada, mamilo menor do que meio centímetro de diâmetro. M2 já é quando ocorre, nós chamamos de M2 quando ocorre a telarca, que é o desenvolvimento do broto mamário.
E ele é caracterizado por um aumento da glândula mamária abaixo do mamilo, com uma discreta elevação da areola e da papila, formando uma pequena saliência. Pode também ocorrer aumento no diâmetro, como eu falei, da areola e modificação da sua textura. É muito comum durante o desenvolvimento entre M2 e M3 que as mamas tenham tamanhos diferentes e que elas cresçam em ritmos diferentes. Então é normal que um broto mamário pareça maior do que o outro. Nesse período também é muito comum que as mamas fiquem dolorosas. Junto com a telarca, imediatamente paralelo à telarca, inicia-se o estirão de crescimento. E além disso, né, embora não seja aparente, o estrogênio começa já a agir no útero e ele já tem modificações no seu tamanho e na sua forma, principalmente na relação entre o corpo e o colo do útero, que vai ser muito útil quando a gente conversar lá na investigação. Muito bom. Passando para M3, né, nós consideramos como M3 quando a mama continua se desenvolvendo, só que ela ganha volume. Então nós temos um maior aumento da mama e da areola, mas ela não tem ainda a separação dos seus contornos. Nessa fase da vida, em paralelo, as quadris e coxas começam a acumular gordura, podem aparecer os primeiros sinais de acne na face e no dorso, e em M3, em que a velocidade de crescimento chega ao seu máximo valor, ao redor de 8 a 10 centímetros por ano. M4, as mamas da menina já assumem uma forma mais completa, elas deixam de ser aquele broto, elas já têm um aspecto que é parecido com a mama de uma moça, de uma mulher, e em M4 em que pode acontecer a primeira menstruação, a menarca, geralmente entre 12 e 14 anos de idade. Pode acontecer mais cedo, aliás, há uma tendência de aceleração da puberdade dela ocorrer mais cedo, mas normalmente entre 12 e 14 anos. Tá? Em M4 também, a altura começa a diminuir uma velocidade de crescimento de 5 a 7 centímetros por ano. Como diferença maior, mais importante que você identifica na M4, além da forma de adulto, é aparecimento de uma segunda saliência acima do contorno da mama. Tá? Então você começa a ter uma diferença entre o plano da mama e a areola. Já em M5, as mamas têm um aspecto adulto. Então as mamas atingem o tamanho e a forma de um adulto, embora elas possam continuar crescendo até os 18 anos de idade. As menstruações tornam-se mais regulares, de 6 meses a 2 anos após a menarca, e as meninas atingem a idade adulta, 1 a 2 anos após a primeira menstruação. Normalmente, após a menarca, a menina cresce de 2 a 6 centímetros. Tá? Pode crescer mais, mas normalmente ela cresce de 2 a 6 centímetros. E nessa fase, os órgãos reprodutivos e genitais estão completamente desenvolvidos e ela já tem o risco de engravidar numa relação sexual não protegida. Bom, passando para os meninos, G1, o pênis, os testículos e o escroto têm tamanhos e proporções infantis. Tá? E nós consideramos quando G2, quando apenas há um aumento do volume testicular, maior do que 4 centímetros cúbicos. Tá? Esse volume, você pode medir e utilizar a fórmula do oval, se alguém ainda se lembra dessa fórmula lá do ensino médio, ou utilizar um orquidômetro de Prader, que é o que a gente utiliza no ambulatório. Tá? Eu citei isso na aula de semiologia lá do terceiro ano. G3, os testículos eles continuam a crescer e agora começa um crescimento peniano, principalmente em comprimento. E o pênis ele parece mais longo, né, e mais estreito. Pelo excesso de produção androgênica e conversão periférica nos estrogênios, pode ocorrer desenvolvimento do tecido mamário no menino e, consequentemente, a ginecomastia. A ginecomastia é um fato bem comum nos meninos, cerca de 40% deles têm algum grau de ginecomastia, do menos desenvolvido, né? Escala de Simon 1, ou até bem pouco, bem discreto, até mesmo alguma coisa bem mais desenvolvida. Nessa fase pode acontecer a poluição noturna, ou seja, a ejaculação durante a noite, durante o sono. Podem acontecer modificações no timbre da voz.
O menino ele começa a ganhar mais massa muscular, então ele começa a ficar um pouco mais parrudo e inicia-se o estirão de crescimento em G3. Em G4, os testículos e o pênis continuam a crescer, porém o crescimento peniano agora ocorre principalmente no seu diâmetro. Há um escurecimento do escroto, pelos na axila começam a crescer, a voz mais grossa torna-se permanente, a acne acontece entre G2, entre G3 e G4, mas em G4 geralmente ela já está mais evidente, e a velocidade de crescimento chega ao seu máximo. Nós temos um pico de velocidade de crescimento, né? O menino cresce aí 10 a 12 centímetros por ano. Em G5 nós temos um desenvolvimento completo da genitália. Há uma desaceleração do crescimento e o adolescente se aproxima da sua estatura final. Ele vai crescer aí por volta até os 16, 18 anos de idade. Muito bom. Em relação à pilificação, o mesmo grau de pilificação, mesmo estadiamento, vale tanto para meninos como para meninas. Tá? P1, nós chamamos de P1 quando nós temos uma ausência completa dos pelos pubianos. Na verdade, pode haver até uma leve lanugem semelhante àquela observada na parede abdominal, mas eles são pelos muito fininhos, menores do que meio centímetro de comprimento, pouquíssimo pigmentados. Tá? P2, nós chamamos de P2, né, embora as figuras não estejam tão evidentes. Né, P2 é quando nós temos o aparecimento de pelos longos e finos, levemente pigmentados, lisos ou pouco encaracolados, geralmente em escroto ou ao redor da base do pênis e em grandes lábios. P3, nós temos uma maior quantidade de pelos, eles são mais grossos, escuros, alguns já estão mais encaracolados, que, claro, povoam ali o escroto, a base do pênis, e eles já se espalham pela sínfise púbica. Né? Então você também, nas meninas, você tem esses pelos já nos grandes lábios e até chegando ao monte de pubis, né? Ao monte pubiano. Em P4 nós temos pelos tipos adulto, né? Pelos iguaizinhos ao do adulto, cobrindo toda a região púbica, mas ainda não atinge a face interna das coxas. Tá? Nós chamamos de P5, quando nós temos esses pelos pubianos em grande quantidade invadindo a face interna das coxas. E P6, tá? Mais comum nos homens, mas pode acontecer nas mulheres, quando nós temos extensão dos pelos para as regiões acima da região púbica. Resumidamente, essa é a primeira parte. Então nós temos uma adrenarca, que ocorre entre os 5 e 7 anos de idade. Como eu falei, ela precede o início da puberdade em 2 a 3 anos. E a telarca, que é o primeiro sinal de puberdade na menina, ocorrendo entre 8 e 13 anos de idade. O tempo de mudança de cada degrau do desenvolvimento puberal, cada estadio puberal, é de 6 a 12 meses. Na menina, o estirão do puberal coincide com a telarca, ou seja, M2, alcança o pico de velocidade de crescimento em M3. Entre M3 e M4 pode ocorrer a menarca e há uma desaceleração do crescimento após a menarca. Após a menarca, como eu disse, a menina cresce aí de 2 a 6 centímetros. O tempo máximo entre o início da puberdade e a ocorrência da menarca é 5 anos. Tá? Esse dado também é muito importante quando a gente for falar de puberdade atrasada. E esse é o desenvolvimento puberal da menina. Já nos meninos, o início da puberdade ocorre entre os 9 e 14 anos e, diferente da menina, o início do estirão ele ocorre em G3, com pico de velocidade de crescimento em G4, e em G5 o menino começa a desacelerar o seu crescimento até parar de crescer ali ao redor de 16, 17 anos de idade. Muito bom. Dito tudo isso, vamos então colocar os conhecimentos de puberdade normal, né? Vamos colocar os distúrbios puberais na prática, com alguns casos clínicos do nosso ambulatório. Muito bom. Nesse primeiro caso clínico, uma menina de 3 anos e 1 mês foi encaminhada ao nosso ambulatório pelo pediatra dela, com queixa da mãe ter percebido o desenvolvimento mamário há cerca de 18 meses. Ela negava pubarca, o aparecimento de pelos na região axilar, e ela achava que não havia modificado a velocidade de crescimento. A criança estava crescendo no mesmo ritmo que antes, e tanto que não houve uma mudança na numeração das roupas ou calçados.
Tirando essa questão do desenvolvimento mamário, ela negava outras queixas. Era uma menina nascida a termo, com idade gestacional de 39 semanas, adequada para a idade gestacional tanto para peso, comprimento como perímetro cefálico, desenvolvimento neuropsicomotor adequado, negava doenças, tratamentos ou internações prévias. Seus antecedentes familiares: sua mãe tinha 49 anos na época, media 1,65, 165 centímetros, estatura essa aferida na consulta, sem doenças ou comorbidades e tinha um histórico de menarca entre 10 e 11 anos de idade. Seu pai, 52 anos de idade na época, uma estatura de 1,73 m, também aferido na consulta, saudável. Uma irmã de 28 anos com 1,63 m, saudável, história de menarca aos 11 anos. E um irmão de 15 anos de idade com 1,79 m, também saudável. Uma linda família saudável, típica de propaganda de margarina, né? Família, solo de piano no fundo, café da manhã maravilhoso. Só a menina que saiu do prumo, né? Bom, essa menina então, no exame físico, ela pesava 18,5 kg, né? Score Z mais 203, desvios padrão, media 92 centímetros, score Z menos 0,98, exame físico completamente normal e avaliação genital dela, ela tinha glândulas mamárias palpáveis, a direita com 2 centímetros, a esquerda com 1 a 2 centímetros de diâmetro, mama direita com tamanho aumentado, né, interrogando-se já um acúmulo de gordura, a mama esquerda sem aumento de volume, apenas o botãozinho, né, sem só a glândula mamária palpável, areola não pigmentada e mamilos pequenos, com diâmetro de 1 a 2 centímetros, com aspecto infantil, pelos pubianos ausentes. Essa descrição não está à toa, tá? É assim que vocês têm que descrever o exame físico da avaliação puberal. Todos esses dados. Se vocês palpam a glândula mamária, o diâmetro delas, o volume, se há um volume aumentado ou não, tá? Muito bom. Diante desse exame físico, tanto no mamário quanto da região genital, qual é o estadiamento puberal dela? Bom, vamos lá lembrar, né? Então, estadiamento puberal. Então, nossa paciente, né, como eu disse, numa glândula mamária de uma menina impúbere, ela mede até 1 centímetro de diâmetro. A nossa paciente tem uma glândula de 2 centímetros de diâmetro. Então, e ela tem uma saliência, então eu já posso dizer que ela está em M2. Porém, ela tem uma glândula mamária com aumento de volume, então já poderíamos dizer que ela está em M3. Pelo menos uma das mamas M3. Porém, nossa paciente tem um sobrepeso, né? O peso dela está acima de 2 desvios padrão. Esse aumento da mama, ele é decorrente do avanço puberal ou porque ela está com peso acima, né, do normal, né? Ela é vistosa, como a gente já ouviu no ambulatório. Em relação à pilificação dela, ela tem ausência de pelos pubianos, então a gente pode afirmar que ela é P1. Então o estadiamento puberal dela é entre M2 e M3, P1. E essa anotação pode ser utilizada quando vocês avaliarem o paciente. Tá? Então, quando você está diante de um caso de precocidade puberal, você tem que se perguntar 3 perguntinhas. O que está acontecendo é precoce? A primeira pergunta que você tem que falar. Bom, a idade normal de início da puberdade é um critério puramente estatístico, tá? Então, como eu mostrei naquele slide anterior. Então, estatisticamente, nós falamos que a puberdade ela é precoce, né, que algo é precoce, o desenvolvimento puberal da menina e do menino são precoces, quando nós temos o desenvolvimento do broto mamário antes dos 8 anos de idade na menina e aumento do volume testicular, maior do que 4 centímetros cúbicos, antes dos 9 anos de idade no menino. Mas é isso mesmo? Esse estudo ele é de 2004, tá? Foi um estudo publicado na Pediatrics, em que avaliava crianças de várias etnias nos Estados Unidos, e eles encontraram que crianças afro-americanas, mais de 25%, mais de um quarto das crianças afro-americanas menores de 7 anos de idade, já tinham telarca, e isso nos caucasianos era menos frequente. Nas menores de 8 anos, 50% delas, entre 7 e 8 anos, já tinham tido a telarca. Então vocês notam que esse critério ele é estatístico e não necessariamente significa uma patologia.
Entretanto, mesmo com esse estudo, né, houve viés muito grande de seleção da amostra, né, então, mesmo assim, a gente sabendo que é um critério estatístico, a gente ainda define como os idades normais abaixo, acima de 8 anos na menina e acima de 9 anos no menino. Tá? Segunda pergunta que você tem que fazer é: ela tem uma puberdade precoce ou uma manifestação isolada? Né? Ora, se puberdade é o processo de mudanças do componente físico através do qual é atingida a capacidade reprodutiva, isso significa que uma série de mudanças ocorrem dentro de um período de tempo. E como já foi dito agora há pouco, o tempo normal de mudança de um estadio puberal para o outro é de 6 a 12 meses. Assim, pela história, a gente tem que se perguntar, né? História e exame físico cuidadoso, eu preciso tentar responder essa pergunta. É uma puberdade precoce, processo, ou é um fato, telarca, pubarca, menarca? Bom, então para a gente conseguir responder isso daí, a gente precisa de uma história e um exame físico muito bem feitos. Então a história clínica, idade de início dos primeiros sinais de puberdade, a velocidade de progressão, velocidade de crescimento nos últimos 6 a 12 meses, manifestações como ganho ou perda ponderal, mudanças no apetite, manifestações neurológicas, manifestações endócrinas como aceleração do crescimento, presença de bócio, manifestações dermatológicas como oleosidade da pele, acne, hirsutismo, né? Questionar quantos antecedentes familiares, consanguinidade, estatura dos pais, idade de início da puberdade dos pais, informações sobre os irmãos, situação conjugal, social e financeira, exame físico detalhado, né, dados antropométricos, proporções corporais, né, atenção quanto à presença de manifestações que pode acontecer durante a puberdade normal, como acne, o oleosidade da pele, bem como sinais que podem acontecer numa puberdade de origem patológica, como sinais sugestivos de doença tireoidiana, manchas café com leite, neurofibromas, né, então, exame físico detalhado e o estadiamento puberal. Voltando para nossa menininha, então ela tinha uma telarca há 18 meses, sem uma aceleração do crescimento identificada pela familiar, e estadiamento puberal entre M2 e M3. Recordando esse slide, nós vamos lembrar que a mudança normal é de 6 a 12 meses, ou seja, né, fato ou puberdade. Né? Fato é uma manifestação isolada, ou seja, M2, 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 P2, 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 sem velocidade de crescimento inalterada, ou é um processo, né? M2 acelera a velocidade de crescimento, P2 aumenta a velocidade de crescimento, né? Ocorre um processo de mudanças que vão combinar com a menarca e com o término do crescimento somático. Então, no caso da nossa paciente, isso aqui é um fato. E quando a gente pensa em fato, nós pensamos em variantes da normalidade. Né? Então, telarca precoce, que é quando nós temos apenas o aparecimento do broto mamário, e dentro da telarca precoce nós temos o que nós chamamos de telarca prematura. A telarca prematura ela é muito comum, geralmente entre 2 e 3 anos de idade. O mecanismo ao qual ela acontece não está muito bem elucidado. Alguns autores acham que é por rupturas de cistos foliculares, com liberação de estrogênio. Outros acham que pode ser consumo de alguns alimentos ricos em fitoesteróis, como por exemplo o soja e seus derivados, né? Mas a pessoa tem que consumir muita soja para isso acontecer. Tá? Então a telarca precoce. Nós temos a pubarca precoce, ou seja, aparecimento de pelos isoladamente. Geralmente ela é secundária à adrenarca. A adrenarca normalmente não cursa com a pubarca, tá? Mas pode acontecer, principalmente numa população como as crianças nascidas prematuras, as crianças pequenas para a idade gestacional, as crianças nascidas com baixo peso, muito baixo peso e extremo baixo peso. Tá? Isso é uma ocorrência mais frequente nessa população de crianças. Tá? Em algumas meninas nós temos apenas a menarca, ou seja, temos uma perda sanguínea sem desenvolvimento puberal e ela nunca mais tem mais nada, tá bom? Sem aceleração do crescimento, sem mais nada. Muito bom. Então, voltando para a nossa criança. Nós temos uma criança, então, estamos avaliando uma criança que tem pouco ou muito tempo de história, uma velocidade de crescimento desconhecida ou normal,
Para não pedir uma porção de exames, eu posso começar com uma idade óssea e uma ultrassonografia de pelve. Como eu falei sobre estímulo estrogênico persistente, eu tenho modificações na forma e no tamanho do útero e dos ovários. Então a idade óssea nessas meninas, geralmente ela é normal, compatível com a idade cronológica. Na adrenarca pode ter até um pequeno avanço entre 1 ano e 2 anos. Mas o ultrassom de pelve mostra-se com medidas infantis, ou seja, uma forma tubular ou cônica, com tamanho longitudinal menor que 4 centímetros e um volume menor do que 1,8 centímetros cúbicos, endométrio não visível e, quando visível, no máximo com 1 milímetro de espessura, ovários menores do que 2 centímetros cúbicos e uma relação corpo-colo menor do que 1. É ali a relação aqui que eu falei lá anteriormente. E a nossa paciente tinha uma idade óssea entre 3 e 4 anos, com uma idade cronológica de 3 anos e 3 meses, e ultrassonografia de pelve que mostrava um útero com medidas compatíveis com a idade, um volume de 1,5 centímetro cúbico, ovários pequenos e uma relação corpo-colo igual a 1. Então, nossa menina, por esses exames, tá? Idade óssea compatível com a idade cronológica, ultrassonografia sem sinais de estrogenização, nossa menina tem um fato, uma telarca precoce. Ela continuou a ser avaliada por um tempo em nosso serviço e evoluiu sem aceleração do crescimento ou avanço puberal. Tá? Muito bom. Passado o nosso primeiro caso, se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar pelo chat, que a gente vai responder no final da aula. Vamos passar para o nosso próximo caso. Também uma menina, com 5 anos e 7 meses, com história de um crescimento mamário percebido há cerca de 8 meses e aparecimento de pelos pubianos há 2 meses. Ela, por causa disso, né, ela fazia seguimento regular no pediatra. O pediatra identificou uma aceleração do crescimento e pediu uma avaliação com urgência para o endocrinologista. Ela negava outras queixas. Tá? Ela era uma criança nascida a termo, uma idade gestacional de 38 semanas, porém ela era pequena, tanto a idade gestacional, tanto para peso como para comprimento, e tinha nascido com baixo peso. Tá? Ela ficou internada por desconforto respiratório precoce, necessitando de ventilação não invasiva por 4 dias, alta com 9 dias de vida, e dali para frente nunca mais teve alguma intercorrência, desenvolvimento neuropsicomotor adequado. De antecedentes, ela era uma filha única, né? De antecedentes pessoais, sua mãe tinha na época 1,67 m, tinha uma história de menarca aos 12 anos de idade e antecedente patológico de obesidade e hipertensão arterial. Seu pai tinha 37 anos, 1,66 m, e tinha como antecedente patológico também obesidade e hipertensão. O pai não foi aferido, foi uma estatura referida pela mãe. O famoso um pouquinho mais baixo, acho que entre 1,65 e 1,66. Tá? Muito bom. Ao exame físico, essa menina apresentava um peso de 20,5 kg, então o score Z mais 0,59, uma estatura de 1,25,5, um score Z de mais 2,94 e uma envergadura de 1,27 m. É importante, né, se a gente sempre bate nessa tecla. Antropometria não é peso e estatura. Antropometria também são proporções corporais. Como vocês aprenderam lá no 3º ano, no 4º ano, né, com o ambulatório de puericultura, a relação segmento superior e inferior ela muda durante a infância. E alterações nessas proporções corporais elas podem ajudar você na investigação de algumas doenças. Tá? Voltando para a nossa criança, o exame físico dela era anormal e do exame genital dela ela tinha glândulas mamárias palpáveis, à direita e à esquerda ela tinham 3 centímetros de diâmetro, ambas as mamas tinham tamanho aumentado, sua areola não era pigmentado e o mamilo ainda tinha um aspecto infantil com diâmetro menor do que 1 centímetro. A perificação pubiana, ela tinha pelos finos e longos, pouco encaracolados, em região de monte pubiano e grandes lábios. Né? Então, se a gente pegar aquela tabelinha do estadiamento puberal, ela estava entre M3 e M2. Né? Que curva dela de crescimento, mostrando, né, no gráfico de crescimento, o nosso colega mandou as curvas de crescimento, e com ela nós notamos que a paciente apresentou uma aceleração do crescimento.
Se vocês notarem no gráfico da esquerda, as estaturas dela estavam exatamente sob o score Z mais 1. E passado aí quase um ano da última aferição, o score Z dela passou para a estatura entre mais 2 e mais 3 desvios padrão, né? Então, voltando para a nossa paciente. Pelarca precoce, percebida há 8 meses. Aceleração de crescimento identificada pelo pediatra, e o pediatra mandou para a gente esses dados, graças a Deus. E sinais evidentes de puberdade. Fato ou processo? Processo. Esse quadro fala mais a favor de um processo. E se a gente pensa em processo, a gente pensa em puberdade. E se nós pensamos em puberdade, nós vamos à nossa terceira pergunta. Se a puberdade precoce, ela é dependente ou independente de gonadotrofinas? Muito bom. As puberdades precoces dependentes de gonadotrofinas não são entidades tão frequentes. Elas acometem aí de 1 para cada 5.000 a 10.000 crianças. Tá? E ela, tanto do sexo masculino como do sexo feminino. Porém, elas são muito mais comuns nas meninas. Elas têm uma relação meninas-meninos que varia de 3 para 1 a 20 para 1. Tá? Quais são as causas de puberdade precoce dependente de gonadotrofinas? Tá? É importante falar que se elas são dependentes de gonadotrofinas, elas são uma puberdade de evolução normal. Tá? Elas têm os mesmos passos que a puberdade normal, porém está acontecendo tudo antes. A causa idiopática, ou seja, sem uma causa identificada, corresponde à maioria dos casos de puberdade precoce, tanto em meninas como em meninos. Puberdade precoce dependente de gonadotrofinas, tanto em meninas como em meninos. 90% das meninas e entre 50% e 60% dos meninos. Os amartoma hipotalâmicos, essa lesãozinha aqui, bem identificada, são mais frequentes em homens. Tá? Uma doença do sistema nervoso central. A puberdade precoce geralmente ocorre mais cedo, antes dos 4 anos de idade, né? E pode acontecer em ambos os sexos, sendo mais frequente nos meninos. O tecido nos armatomas hipotalâmicos, eles incluem neurônios que produzem GNRH. E esses neurônios ectópicos são funcionais e secretam GNRH episodicamente. Aos amartomas hipotalâmicos também está associadas as crises convulsivas gelásticas. Né? A pessoa tem um sorriso sardônico, podem ser de difícil controle, precisando de várias drogas aí para o controle. Outras doenças do sistema nervoso central são os tumores de sistema nervoso central, astocitomas, os ependimomas, e também ao tratamento dessas doenças, tanto o tratamento cirúrgico, consequente com o tratamento cirúrgico, como a radioterapia. Embora seja muito raro, nós temos algumas causas genéticas já identificadas, como mutações ativadoras desse gene, o KIS1 ou do seu receptor, e mais recentemente a descrição de mutação inativadora do gene MKRN3, aqui no Brasil inclusive, feito pela equipe lá do Hospital das Clínicas, da endocrinologia do Hospital das Clínicas. E nós temos também as causas independentes de gonadotrofina, ou seja, não tem ativação e desbloqueio do eixo, como nos cistos ovarianos, nos tumores, então tumores como a renoblastoma, que são tumores de células mistas, Sertoli, células de Leydig, os gonadoblastomas, os tumores exclusivos de célula de Leydig e os germinomas ou digerminomas que produzem gonadotrofina coriônica. Além dessas causas, nós temos a síndrome de McCune-Albright, que é uma doença genética causada pela mutação ativadora da proteína G, o receptor das gonadotrofinas é um receptor acoplado à proteína G, e a tal proteína G é uma proteína heterotrimérica, então ela tem 3 subunidades, e a subunidade alfa tem uma mutação na síndrome de McCune-Albright. Essas crianças cursam com manchas café com leite, que respeitam o hemicorpo, elas apresentam displasia fibrosa poliostótica e a puberdade precoce. Tá? A testotoxicose familiar é causada por uma mutação ativadora do receptor de LH nos testículos. Tá? E você pode ter aquelas causadas por exposição tanto a estrogênios como a andrógenos. E no caso da exposição a andrógenos, nós temos que lembrar dos tumores de córtex adrenal
e da hiperplasia adrenal congênita. Bom, voltando para a nossa paciente. Então, pacientes com sinais de avanço puberal ou contínuos, né, puberais contínuos, e ou velocidade de crescimento acelerada, além da idade óssea e da ultrassom de pelve na menina, né, eu vou pedir as gonadotrofinas basais, LFSH e LH, que devem ser feitas por imunoquimiluminescência, IQMA, a eletroquimiluminescência, ECLA, ou a imunofluorescência, a IFMA. Tá? É importante que sejam essas metodologias, ou espectrometria de massa, que é muito mais sensível, a dosagem do esteroide sexual, o estradiol ou testosterona, e a dosagem de uma função, né, a investigação de uma função tiroidiana, lembrando que tanto o hipo como o hipertiroidismo podem estar associados à puberdade precoce. Tá? Nós consideramos como um eixo desbloqueado as crianças que têm um LH basal acima de 0,3 por ensaios quimiluminométricos ou acima de 0,6 quando é utilizado o método imunofluorimétrico. No caso da nossa paciente, ela tinha um LH de 2,1, um FSH de 6,6, um estradiol de 55 picogramas por ml. Ou seja, ela já mostrava um desbloqueio do eixo, né, com esse LH acima de 0,3. A idade óssea mostrava-se muito avançada em relação à idade cronológica, 8 anos com idade cronológica de 5 anos e 8 meses, e não era surpreendente, né, o ultrassom de pelve já mostrava um útero com um volume e uma relação aumentada, uma relação corpo-colo de 1,5, ou seja, ela tinha um aumento do corpo em relação ao colo, e os ovários com volumes que mostravam aí estimulados. Tá? Se vocês se lembrarem, né, do início que eu falei no início da aula, a última coisa que muda na secreção do GNRH e consequentemente das gonadotrofinas é o aumento da amplitude dos pulsos diurnos. Nas meninas, não é incomum você ter um quadro de puberdade precoce como esse daqui, tão florido, e os níveis de LH ainda estarem baixos. Nesses casos, eu posso e devo fazer um teste de estímulo com o GNRH via intravenosa ou com o análogo de GNRH, como a leuprorelina, via intramuscular. Tá? É importante fazer isso daqui. Isso aqui, claro, é uma investigação já mais específica. Geralmente quem faz essa solicitação é o endocrinologista. O pediatra, o médico geral pode fazer, mas geralmente quem pede já é o endocrinologista. Tá? Se você faz o teste intravenoso, nós consideramos como desbloqueio do eixo meninas que têm um pico de LH, então você administra o GNRH e colhe o LH no tempo antes de administrar e após a administração, né? Tempo 0, tempo 30 e tempo 60. Nós consideramos como desbloqueio do eixo as meninas que têm um pico de LH maior que 6,9, os meninos 9,6, tá? Pelo Ministério da Saúde, se você tiver um pico acima de 5, você já considera um desbloqueio puberal. E quando você usa a leuprorelina, a gente aplica a leuprorelina e colhe o exame 2 horas depois de aplicar a leuprorelina, né, via intramuscular, 3,75 miligramas, está errado aqui, é miligramas, não é microgramas. Você aplica 3,75 miligramas e ela tem um pico de LH acima de 10 quando faz o fluorimétrico ou acima de 8 quando usa quimiluminométrico. O tratamento da puberdade precoce visa impedir a evolução da puberdade até atingir a idade normal para o seu desenvolvimento, garantir uma estatura final dentro do seu alvo genético e, claro, reduzir o risco de abuso sexual e evitar o início precoce de atividade sexual e prevenir a gravidez numa idade muito precoce. E ainda existe uma outra questão que é, essas meninas estão expostas a estradiol por mais tempo, existe o risco até de aumentar o risco de câncer mamário. Tá? Nos casos das puberdade precoce, dependendo de gonadotrofinas, o tratamento é feito com análogos do GNRH, como a leuprorelina, triptorelina ou a goserelina, que é um medicamento mais antigo. A nossa paciente, então, foi confirmada a puberdade precoce dependente de gonadotrofinas e foi iniciado o tratamento com leuprorelina, com bloqueio puberal adequado e desaceleração do crescimento. Ela ainda faz acompanhamento no nosso serviço. Agora, vamos para mais um caso
tá? Se tiver dúvida, por favor, perguntem. Um menino dessa vez, um menino de 4 anos, ele vem encaminhado por uma pubarca percebida há aproximadamente 6 meses, com pelos, aparecimento de pelos em região axilar, e a mãe notou que nos últimos meses a criança teve uma mudança de comportamento, está mais irritado, mais bravo, mais briguento, e que a criança cresceu muito, perdendo roupas e calçados. Tá? Então, essa informação, de novo, ela é muito importante. Ele foi uma criança nascida pré-termo, 34 semanas, com peso, comprimento e perímetro cefálico adequado para idades gestacionais, negava internações ou doenças prévias, antecedentes familiares, uma mãe tinha 44 anos na época, com uma estatura de 1,60 m, saudável, né, gesta 2 sem história de aborto, um pai com 46 anos, com uma estatura de 1,78 m, referido, pois ele já era falecido por um acidente automobilístico. Seu irmão tinha 1 ano de idade e era saudável. Tá? Ao exame físico, essa criança tinha como sinais vitais praticamente normais, aí uma frequência respiratória um pouquinho elevada, uma PA sistólica um pouquinho aumentada, né, para a idade, porém medir pressão numa criança de 4 anos, boa sorte. Né? Tinha como dados antropométricos, aí pesava 20 quilos, com score Z de mais 1,56, uma estatura de 114 centímetros e meio, 2,64 desvios padrão, com uma envergadura normal, pouquinho ali acima, mas a gente considerava normal. Né? Na curva de crescimento nós podemos ver ali a estatura dele quase 3 desvios padrão, né? O restante do exame físico sem alterações, e o exame genital dele. Ele tinha um pênis com 7 centímetros de comprimento, com 1,5 a 2 centímetros de diâmetro, testículos tópicos e simétricos com volume de 2 centímetros cúbicos, pelos longos, grossos e encaracolados cobrindo densamente a região púbica sem atingir a face interna da coxa. Então, de novo, qual é o estadiamento puberal? Vamos para a nossa cola aqui do ladinho, né? Então, nosso amigo, ele não tem um volume testicular aumentado, porém ele tem um aumento peniano importante. Então, mesmo que ele não tenha um aumento do volume testicular, ele tem um crescimento peniano. Então, a gente considera esse cara como G3, tá? E a pilificação, nós já consideramos como pelos longos, grossos, encaracolados, tal, sem atingir a face interna da coxa, P4. Então, o nosso querido paciente apresentava o estadiamento puberal de G3-P4. Então, vamos lá. Criança com pubarca precoce, aceleração do crescimento identificada pela familiar, com sinais evidentes de puberdade, G3-P4. Se é fato, é processo. Óbvio, né? Fala muito mais a favor de um processo. E aqui tem que ter uma atenção importante no quadro clínico. Ele, né, não sei se todos perceberam esse dado importante. O paciente ele apresentava um aumento peniano refletindo a ação androgênica, porém ele não apresentava um aumento do volume testicular. Isso aqui, né, por que o testículo cresce? Por ação do FSH, né? Ação do FSH. Se eu não tenho aumento do volume testicular, até que se prove o contrário, eu tenho que pensar como uma puberdade precoce independente de gonadotrofinas, né? Fala mais a favor de puberdade precoce independente de gonadotrofinas. Independente disso, né? Então tem uma criança com sinais de avanços puberais contínuos, velocidade de crescimento acelerada, eu vou pedir a idade óssea, a FSH e LH basais, os esteroides sexuais, a testosterona, no caso dele. A função tireoidiana não é obrigatória, uma vez que ele não tem sinais sugestivos de doença tireoidiana. Mas quando eu penso em puberdade precoce, desculpa, puberdade precoce, independente de gonadotrofinas, eu posso precisar de uma avaliação complementar. E o que eu peço de avaliação complementar? Alfa-fetoproteína, sulfato de dehidroepiandrosterona, 17-hidroxiprogesterona e gonadotrofina coriônica, para investigação de causas que não dependem de ativação do eixo. Então, alfa-fetoproteína eu utilizo para investigação de tumores hepáticos e testiculares e disfunções hepáticas em geral.
Sulfato de hidroep, eu peço para avaliação de uma adrenarca normal ou patológica, ela vai encontrar-se muito aumentada no carcinoma adrenal. Tá? Na adrenarca normal, geralmente os valores dela são menores do que 40 microgramas por decilitro. No carcinoma adrenal esse valor é muito elevado. 17-hidroxiprogesterona para investigação da hiperplasia adrenal congênita. E a gonadotrofina coriônica para investigação de tumores testiculares ou de células germinativas. O nosso queridinho paciente tinha um LH baixo, suprimido, FSH também dentro do normal, uma testosterona muito elevada, idade óssea entre 7 e 8 anos, uma alfa-feto normal, 17-hidroxiprogesterona normal e uma sulfato de hidroep de 3.962 nanogramas por decilitro. Muito elevado, muito elevado. Então, a gente considera, foi pedir uma avaliação complementar, um carcinoma de suprarrenal e tomografia de abdômen, desculpa, que veio um carcinoma de suprarrenal na suprarrenal direita. Então, nosso paciente tinha uma puberdade precoce independente de gonadotrofinas, secundária a um carcinoma de suprarrenal direita. Outros exames que podem ser pedidos: a tomografia ou ressonância magnética de crânio ou hipófise e a tomografia abdominal, tá? Podem ser pedidos nesses pacientes. Para a gente encerrar, o nosso último caso clínico. Uma menina de 13 anos e 8 meses, com história de telarca há cerca de 4 anos, não percebeu crescimento mamário há cerca de 1 ano, refere uma pubarca discreta e pilificação em região genital, e negava doenças ou tratamentos prévios. Tá? Essa menina, então, de 13 anos, tinha um antecedente pessoal normal, né? Então nascida a termo, 38 semanas, com peso, comprimento compatível, adequado à hospedagem gestacional, sem internações, mãe e pai saudáveis, mas ela tinha uma história de uma tia materna que desde os 20 anos, que já tinha 26 anos de idade e que nunca menstruou. Tá? Esse dado pode ser relevante. Ao exame físico, ela apresentava um peso de 47 kg, estatura de 1,57 m, glândulas mamárias palpáveis, a direita de 6 cm, a esquerda de 7 cm, mostrava-se já na puberdade, areola não pigmentada e mamilos pequenos com diâmetro de 1 a 2 cm com aspecto infantil. Tá? Pelos pubianos ausentes, pelos pubianos finos, pouco pigmentados em região de grandes lábios. Tá? Então, esse estadiamento puberal M3P2. Então, nós temos uma menina de 13 anos de idade que veio porque o desenvolvimento mamal, o desenvolvimento puberal dela está muito devagar. Ela acha que está muito lento, não está desenvolvendo. Ela está muito lenta. Então, de novo, toda vez que nós temos um distúrbio puberal, nós temos que fazer 3 perguntas. Essa puberdade está realmente atrasada? Bom, o que nós consideramos como puberdade atrasada nas meninas? É o não desenvolvimento do broto mamário após os 13 anos de idade. Lembra que eu falei do período entre o início da puberdade e a menstruação? Então, se após 5 anos do início da puberdade a menina continuar amenorreica ou ela permanecer amenorreica após os 16 anos de idade, eu considero como uma puberdade atrasada. Nos meninos, eu chamo de puberdade atrasada quando o volume testicular é menor do que 4 cm3 após 14 anos de idade ou um desenvolvimento incompleto até 4 anos e meio. Lembra, cada degrauzinho de 6 a 12 meses. Então, normalmente, o moleque demora aí, no máximo, 3 anos, 4 anos para ele chegar em G4, G5. 4 anos e meio é muito tempo. Então, a segunda pergunta é: trata-se de uma variante da normalidade ou trata-se de um hipogonadismo? Da mesma maneira, eu vou fazer uma investigação em velocidade de uma história clínica, então velocidade de crescimento nos últimos 6 a 12 meses, idade de início, velocidade de progressão dos caracteres sexuais secundários e presença de manifestações de doença crônica. Tá? Uma das causas de puberdade atrasada, que a gente vai falar daqui a pouco, é a presença de uma doença crônica. Então, o que a gente vai investigar? Doenças neurológicas, manifestações cardíacas como sopro e cianose, neurológicas como cefaleia, alteração de acuidade visual, infecções recorrentes como otite, faringite, infecção urinária, manifestações respiratórias, sibilância, tosse crônica, dispneia, pneumonias de repetição,
E um dado que é muito importante, a anosmia. Você tem que perguntar ativamente sobre a presença de anosmia ou a hipoosmia, pois a maioria dos pacientes não informa de forma espontânea. Tá? É importante esse dado. A gente vai ver lá nas causas por que da tal da anosmia. Doenças gastrointestinais sugestivas de doença celíaca, né, manifestações gastrointestinais sugestivas de doença celíaca ou doenças inflamatórias intestinais, então dor abdominal recorrente, diarreia, vômitos, flatulência, distensão abdominal, manifestações endocrinológicas sugestivas de hipotireoidismo, síndrome de Cushing, excesso de prolactina, né, antecedentes pessoais, história nutricional, tempo de aleitamento materno exclusivo, recordatório alimentar, a prática e realização de atividades físicas, a autoimagem, né, como é que ela se sente, né, e dados antropométricos anteriores para a determinação de velocidade de crescimento. Tá? Antecedentes familiares, consanguinidade, idade, estado de saúde dos pais, início da puberdade, estatura dos pais, as mesmas coisas que a gente perguntou lá nos casos de puberdade precoce. Tá? Lembrando que história familiar de puberdade atrasada pode estar presente em até 50% dos parentes de primeiro grau. Tá? Então, a questão da idade de puberdade dos pais é importante. Tá? Então, voltando à nossa paciente, ela tinha uma estatura normal, né, menos 0,3 desvios padrão, IMC também normal, então ela não tinha sinais de comprometimento de estatura, o IMC, o exame físico dela era normal, estadiamento puberal M3P2. Né? Então, trata-se de uma variante de normalidade ou hipogonadismo. Das variantes da normalidade, a gente tem só como único representante o retardo constitucional do crescimento e do desenvolvimento. Ele é a causa mais comum de atraso puberal, sendo responsável por 30% dos casos. E ocorre mais frequentemente no sexo masculino, não é tão comum nas meninas. Tá? É considerado como uma variação normal do desenvolvimento puberal, que pode ocorrer no limite superior da idade ou até mesmo um pouquinho depois. Tá? E, embora seja uma variante da normalidade, seu diagnóstico só pode ser considerado após a investigação e exclusão de outras causas, inclusive o hipogonadismo hipogonadotrófico, congênito ou transitório, né? Permanente ou transitório. Né? E geralmente tem a história familiar, principalmente materna, de atraso puberal. E essas crianças normalmente apresentam uma baixa estatura, ou encontram-se abaixo do seu canal de crescimento familiar, idade óssea atrasada, uma velocidade de crescimento normal e previsão de estatura final dentro do canal de crescimento. Normalmente elas iniciam a puberdade no limite superior da normalidade, né? Ou um pouquinho depois, como eu disse, como demonstrado nessa imagem aqui. Tá? No caso, essa imagem é de um menino, né? De um paciente nosso do ambulatório. Então, por ela ser menina, não ter uma história familiar tão presente, tão frequente, ter uma estatura normal para a idade dentro do canal familiar, a gente não pensaria tanto numa variante da normalidade. Já o hipogonadismo hipogonadotrófico ele é caracterizado pela deficiência na produção de gonadotrofinas. Nós podemos chamar de transitório ou permanente. Nas causas transitórias ou funcionais, elas estão presentes até 20% dos casos. E os pacientes apresentam uma disfunção reversível do eixo hipotalâmico hipófise gonadal, geralmente causada por desnutrição ou inflamação secundárias a uma doença crônica, ou até mesmo no uso de medicamentos que tratam essas doenças, como os glicocorticoides, por exemplo. Então nós temos a desnutrição proteico-energética mesmo por falta de comida, doenças gastrointestinais, doenças hematológicas, cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, imunodeficiências, doenças renais, reumatológicas, endocrinopatias, né, secundária é a deficiência de hormônio de crescimento, hipotireoidismo grave, prolactinoma e amenorreia hipotalâmica. A amenorreia hipotalâmica eu vou falar um pouquinho porque o mecanismo fisiopatológico dele não está completamente esclarecido, mas parece que a restrição calórica em crianças com anorexia nervosa, bulimia ou até mesmo estresse psicológico elevado leva a uma redução na atividade
da geração de pulsos do GNRH e, consequentemente, diminuição na produção de FSH-LH. Independente da causa, é importante lembrar que o atraso puberal, além de poder causar insatisfação e prejuízo na autoimagem desses adolescentes, pode prejudicar a aquisição de massa óssea, né? Então, nossa paciente não parece se encaixar pela história ou exame físico dela nessas causas aqui. Já no hipogonadismo hipogonadotrófico permanente, nós temos as formas congênitas e adquiridas, tá? O hipogonadismo hipogonadotrófico congênito pode ser causado pela deficiência isolada na produção, secreção ou ação de gonadotrofinas, ou estar presente nas deficiências combinadas. Corresponde aí a cerca de 12% dos casos e acontece principalmente no sexo masculino, numa relação 3 a 5 para 1, tá? A síndrome de Kalman, que eu gostaria de falar um pouquinho mais, é uma doença genética caracterizada pela puberdade atrasada e a tal da hipo ou anosmia secundária a uma agenesia dos bulbos olfatórios. Essas crianças podem apresentar manifestações clínicas desde o nascimento, então os meninos podem ter micropênis, criptorquidia, né? E durante a infância um pênis de dimensões diminuídas. Ela é causada por um defeito na migração dos neurônios de NRH lá da sua origem do placóide olfativo, né? E, consequentemente, eles vão ter uma deficiência de GNRH do hipotálamo, tá? Então é importante, né, uma criança que tenha um antecedente aí de micropênis e criptorquidia e durante a infância um pênis de dimensões diminuídas, ele pode sugerir a síndrome de Kalman. Por isso, importante durante a história perguntar sobre esses dados e principalmente a hiposmia ou anosmia. Tá? Também pode estar presentes em algumas síndromes, como a síndrome de Prader-Willi. É uma criança que geralmente tem uma hipotonia ao nascer e uma dificuldade de alimentação nos primeiros 6 meses de vida. Ela evolui com hiperfagia entre 12 e 18 meses, consequentemente obesidade. Ela tem alguns estigmas sindrômicos, né, com uma face peculiar, com diâmetro biparietal reduzidos, olhos amendoados, estrabismo, pode ter mãos e pés pequenos, dedos afilados, uma boca curvada para baixo. Eles podem ter baixa estatura secundária deficiência de IgH, hipogonadismo por deficiência de GNRH e até mesmo insuficiência adrenal central. A síndrome de Lawrence-Mumbar-de-Biedl ela é caracterizada por um diabetes insulino-resistente com acantose nigricans e o efeito ali, a manifestação clínica mais exuberante é a retinite pigmentosa. Eles podem ter retardo mental e surdez. E a síndrome Charge é causada por uma mutação no gene CHD7, caracterizada por atresia de coanas, cardiopatia, retina e orelha interna, tá? E também puberdade atrasada. Em relação às causas de hipogonadismo hipogonadotrófico adquirido, nós temos as neoplasias do sistema nervoso central, como o craniofaringioma, o astrocitoma e até mesmo o prolactinoma, né? Doenças infiltrativas como a esteocitose de células de Langerhans, que é a síndrome de Heinz-Schüller-Christian, e alguns medicamentos inibidores como a da dopamina, como a metoclopramida e antipsicóticos. Do outro lado, né, então nós temos o hipogonadismo hipogonadotrófico, nós podemos ter o hipogonadismo hipergonadotrófico. Ele é caracterizado pela deficiência de secreção dos esteroides sexuais. No hipogonadismo hipergonadotrófico, a hipófise é capaz de produzir as gonadotrofinas e a elevação dos seus níveis indicam já uma maturidade apropriada do eixo hipotálamo-hipófise gonadal, mas a falha na produção dos esteroides sexuais, né? Um estudo de 2002, já um pouco antigo, mostrou que esse tipo de situação ela é infrequente nos meninos, mas nas meninas ela é bem frequente. O hipogonadismo hipergonadotrófico está presente em 26% das meninas com puberdade atrasada. Tá? Da mesma maneira que o hipogonadismo hipogonadotrófico, o hipo-hiper é dividido nas formas congênitas e adquiridas. Da forma congênita a gente tem a síndrome de Turner, né? A síndrome de Turner ela é muito frequente, ela ocorre em 1 para cada 2.500 mulheres nascidas vivas, pode ser diagnosticada no período neonatal, porém mais comumente é diagnosticada na infância ou na adolescência.
Ela é causada por uma falta do cromossomo X, né? Então você pode ter um cariótipo 45X ou um mosaico 45X, 46XX. E essas meninas normalmente têm uma baixa estatura, podem ter linfedema congênito, edema de mãos e pés, né? Um dismorfismo facial com palato de ogiva, palato em ogiva, hipertelorismo ocular, hipertelorismo mamário, pode ter baixa implantação de orelha, cúbito valgo e pode ter algumas alterações cardíacas como a coarctação de aorta e a válvula aórtica bicúspide. O que é interessante é que 15 a 30% das meninas com Turner vão apresentar telarca e desenvolvimento mamário, tá? É importante isso. E a adrenarca pubar, que é o desenvolvimento dos pelos pubianos, ela é normal. A síndrome de Perrot é caracterizada por uma falência ovariana associada à surdez progressiva. A FOP, a falência ovariana prematura, existem vários mecanismos considerados, incluindo uma redução no número de oócitos, aumento da destruição folicular ou alteração no recrutamento e uma alteração folicular. Já foram identificados alguns genes ligados ao cromossomo X, aos cromossomos autossômicos. Tá? Klinefelter, a gente aprende lá no ginásio, no ensino fundamental, ensino fundamental e ensino médio, que geralmente eles são meninos altos, né? Mas na verdade a alta estatura está presente em apenas 50% deles, e o estigma mais evidente da síndrome de Klinefelter é o déficit de aprendizagem, podendo ou não ter um retardo mental leve, ginecomastia e o atraso puberal. A anorquia pode ocorrer em menos de 5% das crianças com criptorquidia. Ela também é chamada de síndrome da regressão testicular ou dos testículos evanescentes e possivelmente ela é causada por trombose ou torção testicular pré-natal ou perinatal. Alguns erros inatos do metabolismo, como a galactosemia, podem cursar com hipogonadismo hipergonadotrófico. Metade das mulheres com galactosemia podem desenvolver a insuficiência ovariana secundária à toxicidade dos metabólitos da galactose, tá? Resultando aí em atresia dos folículos primários. Além disso, nós temos a digenesia gonadal, então nós temos mutações nos genes envolvidos nos processos de diferenciação sexual, né? Podemos ter defeitos tanto na síntese como na ação dos andrógenos, né? Então a produção de andrógenos pode estar comprometida em situações como a genesia ou hipoplasia de células de Leydig ou no defeito enzimático de algumas enzimas da esteroidogênese gonadal. E nós podemos ter a síndrome da insensibilidade androgênica completa, né? Na verdade ela pode ter um espectro parcial ou completo e é causada por mutação no receptor androgênico. Tá? Nas formas completas, geralmente ela é diagnosticada durante a puberdade por amenorreia primária, associada a um desenvolvimento normal ou um pequeno desenvolvimento das mamas e espirificação esparsa na região axilar e na região genital. Tá? Das formas adquiridas, nós temos a radioquimioterapia, a infecção, trauma, doenças inflamatórias, né, deixa eu passar até aqui, e as doenças infiltrativas como a anemia falciforme e a cistinose nefropática. Tá? Alguns desreguladores endócrinos e alguns medicamentos aí como bloqueadores de receptor androgênico, inibidores aromatase e espironolactona. Quanto às formas idiopáticas, apenas 5% dos casos de puberdade atrasada são idiopáticos. Nós investigamos e não encontramos em lugar nenhum. Como é que nós investigamos então, depois de falar tanto sobre etiologia, né? Tem muito mais coisa para a gente pensar na puberdade atrasada do que na puberdade precoce, né? Como é que a gente investiga essas crianças? Então, nas crianças que têm história ou exame físico sugestivos de doença crônica, a gente vai investigar a doença crônica. Então, hemograma e ferritina, VHS ou PCR, PCR, enzimas hepáticas, TGO, TGP, gama-GT e fosfatase alcalina, tentando identificar aí uma doença hepática autoimune, por exemplo, ureia, creatinina, gasometria venosa e exame de urina para identificar nefropatia. A doença celíaca, embora no livro ela se mostre muito característica, ela é uma doença com manifestações clínicas muito variadas e às vezes a pessoa não manifesta um quadro clínico tão exuberante. Então,
Sorologia para doença celíaca é importante, lembrando de dosar sempre a IgA total, porque a antitransglutaminase e a antigliadina eles são anticorpos IgG, né? A pesquisa de gordura fecal e sangue oculto nas fezes, tanto para investigação de doença, forma mais leves de fibrose cística, pesquisa de sangue oculto para a gente identificar as formas de doença inflamatória intestinal, e uma idade óssea. Normalmente na puberdade atrasada você tem uma idade óssea 1 ano e meio, 2 anos atrasada em relação à idade cronológica. Tá? Nas crianças com história exame físico normais, né? Naquelas que os exames iniciais foram normais, aqueles exames que a gente pediu, a gente pode pedir a investigação restante, né? Então, gonadotrofinas, os esteroides sexuais, função tireoidiana, prolactina, idade óssea se não foi solicitada e ultrassonografia de pelve nas meninas, né? No caso da nossa paciente, ela tinha uma sorologia para doença celíaca normal, gonadotrofinas, um LH de 39, FSH de 3,7, o estradiol de 27 picogramas por ml, ou seja, mostrando aí um desbloqueio do eixo, função tireoidiana normal, a prolactina baixa, uma idade óssea um pouquinho atrasada em relação à idade cronológica. Agora, se vocês notarem, né, uma coisa que chamou a atenção da gente foi um valor muito elevado do LH. E a gente ficou incomodado com esse LH muito alto e nós pedimos para repetir esse exame. E dessa vez nós também resolvemos solicitar outro exame, que foi a testosterona. E aí olha só, nós tínhamos um LH muito alto e uma testosterona dosada muito alta. Opa! LH muito alto significa que eu não estou tendo feedback negativo lá em cima, na hipófise, no GNRH. Se eu tenho estradiol baixo, né, eu vou encontrar esses valores de LH sem um FSH aumentado, eu vou encontrar isso na falta de produção androgênica, né? Ora, se eu tenho um LH tão alto, eu tenho que pensar que essa pessoa pode ter uma resistência à ação do feedback. E aí a gente acabou pedindo, além desses exames, nós pedimos ultrassom de pelve, que não foi identificado o útero e anexos, e foram visualizadas estruturas ovaladas hipoecoicas que poderiam corresponder às gônadas. Se eu tenho uma ausência de ovários e útero e anexos, eu posso pensar na síndrome de Turner, né? Só que eu não teria FSH normal e uma testosterona ou um estradiol dosáveis. Eles seriam todos baixos, né? A gente tem níveis chamados eunucoides de gonadotrofinas, que são os mesmos níveis puberais. Então, na criança com síndrome de Turner, eu tenho LH e FSH muito altos, estradiol baixo e testosterona baixa, né? Se eu fosse pedir. E o ultrassom de pelve não identificaria útero e anexos. Aliás, poderia identificar o útero, identificar anexos, ou às vezes uma hipotrofia de útero, mas eu não identifico os ovários. Já nessa menina, eu tenho identificação de estruturas ovaladas hipoecoicas que podem correr as gônadas no assoalho pélvico. E para nossa surpresa, nós pedimos um cariótipo que veio 46XY. Opa! Antes de falar um pouquinho sobre o caso da nossa paciente, né? Então, quais são os exames complementares? O cariótipo ele deve ser solicitado em todos os pacientes com hipogonadismo hipergonadotrófico. A dosagem de hormônio antimileriano e inibina B, principalmente a inibina B, ela é uma glicoproteína produzida pelas células de Sertoli, e ela tem esse nome porque ela é capaz de inibir a produção do FSH. Ela atinge o seu pico logo após o nascimento, diminui e permanece em volumes baixos, mas mensuráveis até a puberdade. E na puberdade ela aumenta novamente como consequência do estímulo do FSH. Tá? E depois, como resultado da regulação combinada de FSH e espermatogênese. Essas crianças impúberes, tá? Crianças impúberes, micropênis, crianças em G1 com a puberdade atrasada, meninos em G1 com puberdade atrasada, a inibina B mostrou uma sensibilidade de 100%, uma sensibilidade de especificidade de 100% nessas crianças quando elas vinham menores que 35 picogramas por ml. Tá? Então é importante, marcador na criança com hipogonadismo hipogonadotrófico, como ela tem uma
falta de população de células de Sertoli, os valores de inibina B vêm muito baixos. Tá? Crianças, a partir do estadio puberal de G2, valores menores que 65 picogramas, também tem uma sensibilidade e especificidade alta. Então, uma ferramenta muito útil para a gente utilizar. A tomografia ou ressonância de crânio e hipófise são para a gente investigar os processos expansivos do sistema nervoso central. Tomografia ou ressonância de abdômen quando a gente não consegue visualizar o útero. Tá? A gente pode utilizar a ressonância magnética ou para investigação de processos expansivos. Dosagem de cortisol urinário livre e creatina urinária na investigação da síndrome de Cushing. O teste de estímulo com GNRH ou com acetato com análogo de GNRH ele pode ser útil. Normalmente essas crianças têm, como ela tem um bloqueio no hipogonadismo hipogonadotrófico, como elas têm um bloqueio do eixo, você tem valores baixos, elas são arresponsivas ao estímulo. O teste de estímulo com gonadotrofina coriônica ele pode ser útil para investigar os defeitos de síntese de testosterona. Tá? Densitometria óssea é um exame que a gente vai utilizar para avaliar a massa muscular, então ele não é para diagnóstico, mas para a gente acompanhar. E avaliação molecular quando eu estou suspeitando de doenças genéticas. No caso da nossa querida paciente, ela então tinha um cariótipo 46XY, um LH muito alto, testosterona muito alto. Então ela tinha uma síndrome de insensibilidade androgênica completa. É uma doença muito rara que afeta 2 a 5 para cada 100 mil nascidos vivos. Né? E o diagnóstico confirmatório é a pesquisa molecular do gene do receptor androgênico que está localizado no braço curto do cromossomo X. No caso dela não foi feita a pesquisa molecular. Minha pergunta aqui, que eu vou deixar para vocês é: como é que uma pessoa com insensibilidade androgênica tem um desenvolvimento puberal? Né? Por que ela teria? Né? Fica aí para vocês pensarem. O objetivo do tratamento do hipogonadismo, né? O tratamento do hipogonadismo, seja ele hipogonadotrófico ou hipergonadotrófico, ele tem os mesmos objetivos, que são atenuar a ansiedade do paciente e dos familiares, proporcionando bem-estar psicossocial, favorecer a aquisição de massa óssea, causada pela falta de produção dos esteroides sexuais. Tá? Tanto, como eu disse, tanto o tratamento do hipogonadismo hipo como o hipergonadotrófico é feito com a reposição de esteroides sexuais em doses baixas, que são aumentadas progressivamente até chegar à dose de reposição de adulto, num período de até 3 anos. No caso das meninas com hipogonadismo, a reposição estrogênica, ela deve começar, se for uma menina com hipogonadismo hipergonadotrófico, a reposição tem que começar tão logo você tenha elevação das gonadotrofinas, ou seja, mostrando que a puberdade dela já começou, tá? Ou entre 11 e 12 anos de idade. Tá? Já nas pacientes com hipogonadismo hipogonadotrófico, funcional ou permanente, a gente aguarda até os 12, 13 anos de idade. O tratamento pode ser feito com estrogênios transdérmicos ou orais. Os transdérmicos têm a vantagem de ser uma administração, uma absorção mais fisiológica, e como eles não têm a passagem pelo fígado, tem menores efeitos sobre a cascata de coagulação. Com desvantagem, você tem menor adesão ao tratamento, porque eles ficam expostos, né, um adesivo, um petzinho que fica ali exposto, e não tem no SUS, então ele é mais caro, a família tem que comprar e nossas famílias não têm poder aquisitivo para isso. Já os estrogênios orais têm a vantagem de ser mais barato, estar disponível no SUS, porém eles têm muitos efeitos adversos, principalmente em relação ao risco de fenômenos tromboembólicos, câncer mamário, né? Então a gente tem que sempre lembrar a família quando a gente vai introduzir o tratamento. Já a reposição androgênica é feita com andrógenos injetáveis, né? A gente só tem, não adianta usar tópico, gel de testosterona, essas porcarias, o único que a gente tem é o tratamento com andrógeno injetável. Nos adolescentes a gente utiliza o cipionato de testosterona a cada 28 dias, chegando a dose maior em até 2, 3 anos a gente chega à dose de adulto, tá ok? Essa aqui é a bibliografia da aula que eu utilizei para a aula, tá?
tanto para a puberdade precoce como puberdade atrasada. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de vocês e... Opa! Cadê aqui? Eu inteiro. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula de vocês. Não é uma maneira que eu estou acostumado a dar aula, mas estão aprendendo. Cuidem-se. Espero, uma pena vocês não passarem no ambulatório. A gente se encontra pela vida e no 6º ano. Alunos de medicina e R1s, a gente se encontra pra caramba por aí. Um beijo para vocês, muito beijo de luz para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Ah, se tiverem dúvida, mandem ali no chat que eu vou responder. Tchau de novo.